As velas já tremeluziam quando o ouvi. Baixo, rápido, como quem tenta passar entre talheres e música sem ser apanhado. Enquanto eu o distraio, vai trocar as fechaduras. Durante um segundo pensei que era o ruído do lago a bater no vidro. O Lake Union estava liso como uma folha de metal. A tarde a pôr-se inteira nas paredes de vidro do restaurante. O empregado de mesa inclinou a cafeteira. O vapor subiu, e eu vi o meu reflexo no brilho da chávena, ombros mais pequenos do que me lembrava. Olhos iguais aos de sempre. 71. Engenheiro reformado. O tipo de homem que aprendeu a ouvir o som que uma estrutura faz antes de ceder. E naquele instante eu ouvi a primeira fissura. A Amélia ria-se como se a alegria fosse um casaco que se veste por educação. O Mark dizia, já vou. Só um telefonema, com o polegar ainda preso ao ecrã. Eu acendia. Dava respostas curtas sobre os miúdos. Sobre férias adiadas. Sobre concertos que, depois vemos. Tudo o que não importava. O que importava cabia numa frase, vai trocar as fechaduras. O sangue primeiro disparou. Depois assentou, como um motor a reencontrar a rotação correta. Não olhei de imediato. Um velho hábito de obra, quando o metal estala. Não é com as mãos que salvas a trave, é com o peso do silêncio certo. No segundo certo, bebi o café. Senti o amargor a atravessar a língua. E só então levantei os olhos. A Amélia estava virada para mim com um daqueles sorrisos suaves que as pessoas usam quando precisam que acredites nelas. A mão dela veio por cima da mesa. Pousou na minha. Apertou com carinho de postal, e a pressão exacta de quem mede. Não de quem abraça. Pai, devias ficar connosco uns tempos, disse. Aquela casa é grande demais. É perigoso envelhecer sozinho. Perigoso. A palavra é uma chave de fendas, entra onde queres que entre. Aperta o parafuso que te convém. Olhei para a porta de vidro por onde o Mark tinha saído. A Amélia deixou a voz pousar na Baía das Promessas, vamos tratar de tudo. Disse nós vezes suficientes para a primeira pessoa do singular desaparecer. O empregado de mesa regressou com a tarty, o açúcar brilhou como limalha de ferro. 7-1, duas velas a anunciar anos e alarmes. Ela começou a cantar muito baixinho. A voz a tremer como se cada nota fosse uma desculpa ensaiada. Eu cantei também, não por tradição, mas para sentir o ar a entrar e a sair do corpo como uma decisão. As pessoas à nossa volta sorriram à fotografia que inventaram de nós, filha dedicada. Genro útil, pai sereno, ninguém repara na sombra de uma fissura até a parede rachar. Há traições que gritam, esta falava manso. A Amélia já me tinha trazido listas de melhorias, inspeção ao telhado. Nova fechadura, para tua segurança. Orçamentos que apareciam como quem deixa folhetos na caixa do correio. O Mark falava em valor patrimonial, em planeamento, em não deixar para a última hora. E eu, que passei uma vida a garantir que nada rui sem aviso. Vi a palavra cuidado virar controle com a delicadeza de uma luva. As mãos que um dia seguraram pincéis azuis no quarto dela agora seguravam argumentos. Quando é que o amor começou a fazer contas? O Mark demorou. O relógio do telefone piscou, 5h46 da tarde. O lago, lá fora, parecia navegar por dentro do restaurante. A Amélia perguntou se eu me lembrava de quando a levava a ver barcos. Eu disse que sim. Lembrei-me de outra coisa, do som da chuva a bater na madeira fresca. Anos atrás, quando eu ainda acreditava que uma casa se faz só de paredes e não de promessas. Ela continuou, se te acontecer alguma coisa, nós tratamos de tudo. Nós. A palavra ficou-me presa entre os dentes. Ainda assim, sorri, o mesmo sorriso neutro com que expliquei a clientes impacientes que um muro de carga não se desloca sem consequências. A dor não chega de corrida, instala-se. Primeiro na nuca, depois nos dedos. Não era a velhice, era o medo de ver a minha história a ser escrita por outras mãos. Percebi, com uma clareza fria, que a Amélia não estava a pensar no meu inverno, estava a desenhar o verão dela. Talvez nem desse por isso. Talvez a palavra filha lhe pesasse hoje como uma hipoteca. Quem sou eu para julgar as tempestades que ela carrega? Eu só sei o que ouvi, vai trocar as fechaduras. E uma chave nova não se faz para abrir o que já é teu, faz-se para decidir quem fica de fora. Podia ter perguntado ali mesmo. Podia ter batido com a mão na mesa. Deixado as velas morrerem em fumo e vergonha. Mas há batalhas que se perdem no barulho. E eu aprendi a vencer em silêncio. Assenti. Provei o doce. Limpei o vapor dos óculos com o guardanapo de linho. A Amélia contou uma piada curta, rimos com a parcimónia de quem assina papéis sem ler. No vidro, o meu reflexo voltou a olhar-me, não o homem que encolheu. Mas o que sabe ficar de pé? Escolhi esperar. Quando o Mark regressou, o colarinho colado ao pescoço, trouxe consigo um ar em crise de asma. Estava trânsito, disse. Era uma frase tão inútil que quase me comoveu. Eu limitei-me a soprar as velas, a chama dobrou-se e apagou. Obediente. O empregado de mesa bateu palmas, duas mesas ao lado imitaram. Como quem acredita que o aplauso agarra um momento antes de ele cair. Tens medo de quê, Amélia? Pensei. Do tempo, da conta bancária, da ideia de que nem tudo o que amo te pertence.
Há um instante na vida em que a dor da desilusão cede lugar a outra coisa, não é raiva, é desenho técnico. Vês a planta, a coluna, a carga que cada gesto carrega. E escolhes, reforças, demoles, levantas um muro, ou traças um limite. Eu traçara o meu, não naquela mesa, muito antes daquele dia. Mas eles não sabiam. A Amélia inclinou-se outra vez. Dedos leves, voz baixa. Pai, falamos disto ao jantar lá em casa. O Mark faz o teu prato preferido. Olhei-a nos olhos. Onde é que fica o respeito quando o amor se assusta? Talvez no sítio exato onde um pai deixa de ser património e volta a ser pessoa. Falamos, filha, disse, falamos do que interessa. Por trás dela, o lago mudou de cor. Como o aço a arrefecer. Levei a chávena à boca pela última vez. Senti o sabor do café a pousar na língua com a gravidade de uma decisão. O empregado de mesa recolheu o prato. O mundo retomou a respiração. E eu soube que, se quisesse continuar inteiro, teria de voltar ao início, não ao dia da traição. Mas ao primeiro prego, ao primeiro risco a grafite, ao primeiro teto que ergui com 2 mãos e um motivo. 3 semanas depois, vimo-nos outra vez, mas não havia velas. Nem música, nem vista para o lago. Havia uma sala fria, um martelo de madeira, e perguntas com o peso de betão. Se quiseres compreender porque é que, naquela tarde, eu sorri em vez de cair, precisas de saber o que, muitos anos antes, eu construí. Eu tinha 31 anos quando a chuva e a ausência chegaram no mesmo dia. O hospital devolveu uma mala da tua mãe, 2 camisolas. Um livro inacabado, um elástico de cabelo, e eu voltei para casa com a Amélia ao colo a perguntar quando é que a mãe acordava. O mundo não ruiu, deslocou-se 1 centímetro. Quase invisível, mas suficiente para tudo ficar torto. E eu sabia, quando uma estrutura entorta, não esperas que ela se endireite sozinha, refazes a base. O terreno em Maple Valley era lama e promessa. O cheiro a pinho recém-cortado misturava-se com o ferro úmido das ferramentas emprestadas. Eu trabalhava o dia inteiro na empresa. Voltava ao fim da tarde e riscava plantas no verso de projetos velhos. Não queria grandiosidade, queria um sítio que aguentasse tempestades, as do céu e as de dentro. A primeira trave ficou torta. Corrigia. A primeira parede espremeu o vento como um acorde desafinado. Reforcei-a. Aprendi a medir o peso não só dos materiais, mas do silêncio que a Amélia precisava quando a noite vinha grande demais. No início, a casa era um esqueleto. E nós 2 vivíamos como pássaros que ainda não aprenderam a pousar. Ela arrastava bonecas pela terra e perguntava se o quarto podia ser azul, para ver o céu por dentro. Eu disse que sim, no dia em que terminei o quarto. Ela entrou descalça, deu 2 voltas, ficou tonta, riu e caiu na cama como quem encontra um porto. Eu não chorei. Um engenheiro prefere apertar parafusos. Mas, nessa noite, escrevi na verga da porta. Com caneta de tinta permanente, casa é onde o amor não precisa de tranca. Marquei a altura dela na ombreira. Traço a traço, ano a ano, no Natal. Subia um risco, no verão. Mais um. A madeira recebeu a infância como uma fita métrica teimosa. Cada marca era um prego a fixar um futuro que eu prometi e não sabia como garantir. O primeiro inverno trouxe canos gelados, o primeiro verão. Um telhado que estalava ao meio-dia como frigideira ao lume. Não tínhamos muito. Tínhamos o suficiente porque eu repetia até acreditar, basta que não falhe. As minhas mãos fenderam-se de calos. O sono vinha com o cheiro a serrim. É às vezes. Quando a casa adormecia, eu encostava a testa à parede e dizia baixinho para ninguém ouvir, não deixes cair. Houve noites em que a Amélia chamou a mãe no escuro. E eu fiquei sentado no corredor, entre o quarto dela e o vazio do meu, a contar respirações. Ensinei-a a segurar o pincel, a pôr fita de papel para não invadir os cantos, a soprar o pó antes de pintar outra de mão. Ela ensinou-me a voltar a respirar sem pedir licença ao passado. Crescemos os 2, ela para dentro do mundo, eu para dentro da casa. Devagar, Maple Valley deixou de ser um sítio de terra e passou a ser mapas e números, ruas asfaltadas. Cafés, um supermercado com fruta demasiado brilhante. A nossa casa, que era só trabalho e teimosia, virou propriedade, valor de mercado, potencial. Vieram vizinhos com cães de raça e perguntas a andar pelo quintal como avaliadores distraídos. Já pensou em refinanciar? Perguntou um. Eu ri, não porque era uma má ideia, porque, para mim, aquela casa não era moeda, era coluna. E uma coluna não se troca por notas. A Amélia cresceu, pintou os olhos de um azul mais escuro do que o quarto. Fez perguntas novas: o que é uma hipoteca? O que é um prazo? O amor tem prazo? Eu disse que não. Talvez por isso me tenha doído quando percebi que, para o mundo, tudo passa a ter prazos, juros, garantias, relatórios. Ela foi para a universidade com um casaco demasiado leve para o frio de Seattle. E eu fiquei à porta a ver o autocarro levar-me uma parte da casa. À noite, descia ao corredor e tocava as marcas na ombreira como quem lê o crescimento em braille. A última marca estava mais alta do que eu queria admitir. Os anos afinaram-nos como quem puxa um cabo de aço até ao ponto exato antes de partir.
Eu troquei telhas. Ela trocou sonhos. Trouxe namorados que diziam, isso aguenta, com a mão a bater na bancada. Como se as bancadas respondessem a estranhos. Um deles era o Mark. Tinha o sorriso de quem aprende depressa as salas dos outros. Falou de seguros, de proteção, de se o pior acontecer. Eu continuei a mexer no café. Não sou de discutir na primeira fissura, gosto de ver se é superficial ou se chega à alma da parede. O quarto azul foi perdendo cor, a vida não pinta por cima sem deixar sombra. Um dia, a Amélia chegou para o Natal. Olhou em volta como quem visita um museu da infância. E disse, pai, devias pensar em modernizar. Isto está, antigo. Eu ia responder com aquela teimosia que me salvou tantas vezes. Mas vi nela o peso do mundo que eu também lhe dei, o peso de querer proteger-me à maneira dela. Em vez de discutir, disse que depois víamos. Mas, nessa noite, desci sozinho e passei o dedo pelas letras na verga da porta. A frase continuava lá, inteira. Só eu é que já não tinha inocência para a ler sem ouvir o eco de outra pergunta, e quando o amor? Com medo, decidi pôr trancas mesmo assim. A primeira tranca foi uma sugestão. Pai, só por segurança, devíamos trocar as fechaduras. A segunda veio com um orçamento impresso. A terceira, com um tom de urgência que parecia carinho. Mas pesava como verga mal calculada. As palavras mudam de densidade quando te batem ao peito, cuida e controla às vezes vestem o mesmo casaco. Eu recebia as propostas, guardava-as numa gaveta, e ia ao quintal verificar a fundação como se a casa pudesse responder-me a perguntas que eram sobre pessoas. Se me perguntas onde doeu mais, não foi no telhado a pingar, nos canos a estalar, nas contas a fechar-se ao cêntimo. Doeu no dia em que percebi que o que construí para cuidar de nós podia ser usado para me possuir. A minha casa, a que escrevi sem trancas, começou a ser medida não pelo calor que guardava, mas pela soma que podia render. E a minha filha, a mesma que marcou a madeira com a altura do riso, começou, sem maldade declarada, talvez só com medo, a falar de planos, onde eu já não era pessoa, era ativo. Passivo, risco. Eu quis perdoar-lhe essa linguagem. O mundo cobra, mas o meu peito, esse, não passou no teste de carga. Rangeram-me nervos que eu julgava aço. Ainda assim, entre a dor e a raiva, nasceu outra coisa. Chama-se crescimento. É quando escolhes não quebrar onde podias quebrar. Quando percebes que a tua história não precisa de ser escrita pelo pior momento do outro. Fiquei à mesa, com uma caneca quente entre as mãos. E levei algum tempo a aceitar o que um pai tem mais dificuldade em dizer, eu também mereço ser protegido, de quem me ama sem me respeitar. Nesse inverno, voltei a reforçar pequenos pontos, troquei fechos. Cataloguei papéis, fotografei as marcas da ombreira. Como quem guarda um mapa para o caso de se perder. Não para me defender da Amélia, para me defender da ideia de que eu era menos do que a minha vontade. Quando as primeiras flores de abril apareceram, a casa parecia exatamente a mesma. Eu não. Um dia, ela deixou de dizer, pai, e começou a dizer, propriedade. Não foi num grito, foi no cuidado exagerado, nas palavras certas demais, no tom treinado para que eu dissesse, sim, antes de perceber o que estava a assinar com a boca. Primeiro vieram as sugestões, pequenas, plausíveis, embrulhadas em afecto. Pai, marquei uma roof inspection. É só para garantirmos que está tudo bem, disse Amélia. Pousando um envelope no tampo da mesa como quem pousa uma mão. O Mark sorriu por trás. Com aquele sorriso que mede. Trazia uma trena pendurada no cinto. Como se a casa já estivesse num catálogo. Enquanto o café arrefecia, ele percorria os cantos com o telemóvel. É só para termos registro, explicou. A tirar fotos ao corredor. À cozinha. Ao quarto azul já desbotado. Registro é uma palavra que parece inocente até a veres empilhada num processo. Eu disse que sim à inspeção. Apareceu um homem com botas limpas demais para subir ao meu telhado. Olhou, anotou, encontrou pontos de atenção, beiras, rufos, telhas a substituir, mostrou orçamentos impressos que já vinham com o meu nome no cabeçalho. É só assinar aqui. O Mark inclinou o papel. A caneta pronta. Eu pedi tempo para pensar. Eles disseram, claro, com a ansiedade de quem quer ouvir um sim, dito por outra pessoa. Depois vieram as fechaduras. É por segurança, pai, só por tua segurança. Uma chave nova, mais moderna. A antiga já range, disse a Amélia. Fui ao aparador. A minha chave não rangia, ela contava uma história. No metal ainda havia um risco que a tua mãe fez quando a aprendemos a duplicar na ferralharia do bairro. Um corte mínimo, imperfeição que nos serviu de memória. Ranger, era a palavra errada. Mas era uma palavra eficaz. As semanas seguintes foram ficando mais apertadas do que qualquer parafuso. Chegaram e-mails que eu não tinha pedido, propostas de refinancing. Simulações de hipoteca, oportunidades de investimento, com gráficos a subir. O Mark falava de imobilizado, liquidez, planeamento sucessório. A Amélia falava de aconteça o que acontecer. Nós tratamos. O nós engoliu o eu como uma onda que promete salvar mas arrasta. E cada nós vinha com um anexo. Certo dia, reparei que uma das cartas do banco tinha sido aberta e colada de novo. Outra,
Do seguro. Estava com a dobra deslocada. Como camisa abotoada à pressa. Não disse nada. Saí para o quintal. Toquei no tronco do bordo que plantei com a Amélia quando ela tinha 6 anos. O tronco engrossou. As raízes aprofundaram, ninguém lhe chama ativo. Há coisas que, se medires, perdes. Os telhados não duram para sempre, disse o Mark noutra visita. Batendo com os nós dos dedos na bancada. Nem os pais, devolveu a Amélia. Meia frase, meio alerta, completamente faca. A frase não sangra à primeira. Faz-se cenário. Nem os pais, virou moldura para tudo o que se seguiu, a visita, casual, a um advogado amigo do Mark. A conversa, informativa, sobre testamentos. A pergunta que não era pergunta, e se tu, não estiveres cá? Eu devia ter batido na mesa. Não bati. Aprendi que as paredes cedem mais depressa quando discutimos contra elas. Preferi ouvir as juntas a ranger até perceber exatamente onde se partiam. Passei a reparar nos pequenos desalinhamentos, a trena do Mark no bolso quando não havia nada para medir, o olhar da Amélia a percorrer a ombreira com as marcas da infância, não como quem procura a própria história, mas como quem avalia o que fica bem numa remodelação. Ela evitou pousar o dedo nos traços. Talvez sentisse que era crime mexer ali. O crime, afinal, já estava a acontecer noutro lugar, na gramática. O ponto de viragem não foi uma porta a bater. Foi um telefonema. Pai, precisavam de confirmar um detalhe do teu cartão. Liguei por ti. Está bem. É mais rápido, disse Amélia. Como quem oferece água. Confirmaste o quê? Exatamente, perguntei, tentando que a voz saísse como quem mede. Não como quem acusa. Só dados. Só para garantir que não te enganam. Só dados. A casa que eu escrevi sem trancas agora tinha alguém a testar janelas. A ver se alguma ficava mal fechada. Nessa noite desci ao corredor. Encostei a testa à verga do quarto azul e li. Com a ponta dos dedos. As letras que eu próprio tinha escrito. Casa é onde o amor não precisa de tranca. Doeu como se a tinta fosse sal. Pensei, e quando o amor? Com medo, decide trancar-me a mim? A dor quis ser raiva. A raiva quis ser barulho. Eu impedi as duas. Sentei-me na mesa da cozinha. Abri um caderno de capa preta e comecei a fazer o que sei fazer melhor, um plano. Listei datas, visitas, orçamentos que não pedi, e-mails recebidos sem eu saber como. A carta colada, a conversa sobre chaves, a inspeção ao telhado marcada por terceiros. Não para os acusar no grito, para me lembrar. Quando o coração quisesse esquecer por amor. Que a cabeça serve para manter de pé o que o peito quer derrubar. Tentei uma conversa limpa. Amélia, o que é que te assusta exatamente? Perguntei. Numa tarde em que o lago parecia vidro. Que te aconteça alguma coisa e eu não consiga, ela procurou a palavra certa. Encontrou uma palavra eficiente, controlar. Ali estava, deslizada para fora da boca. Nua, imprudente, controlar. Eu não disse nada durante alguns segundos. O silêncio pesou como viga. A Amélia tentou consertar. Eu queria dizer, prevenir. Mas as palavras não voltam à forma original depois de usadas. A casa tremeu 1 milímetro e eu senti. É esta a diferença entre cuidado e controle. O primeiro pergunta como podes viver melhor, o segundo decide por ti como é que vais viver. Um traz sopa e senta, o outro traz um plano e exige assentimento. Houve uma última tentativa de reconciliação coreografada. O Mark trouxe uma garrafa de vinho e um brinde ensaiado. Ao futuro da família. Toquei o copo, mas não bebi. O futuro, naquela mesa, tinha a forma de uma assinatura que me encolhia à idade que eles precisavam que eu tivesse para que o plano coubesse. A sensação mais dura não foi a de ser suspeito na minha própria vida, foi a de perceber que a minha filha já não me via como origem, via-me como obstáculo. É ainda assim, no meio do amargo, aconteceu uma coisa que eu reconheço como crescimento. Eu podia transformar tudo em guerra. Podia expulsá-los de mim com a mesma frieza com que quiseram organizar-me. Em vez disso, escolhi o caminho que aprendi com as estruturas, reforçar. Alinhar. Preparar. Uma casa não responde a martelo em momento de fadiga, responde a cálculo. Preparei-me. Arrumei documentos. Tirei cópias. Fotografei a ombreira com as marcas. Como quem guarda uma certidão de pertencimento. Anotei contactos. Perguntei a mim mesmo, com honestidade que fere, se amanhã me tirassem as chaves. O que é que ficava de mim? A resposta ensinou-me o próximo passo. Nessa semana, levei uma caixa de ferramentas à casa da Amélia. Chovia. O tipo de chuva que não lava, revela. Subi os 3 degraus da varanda. E a janela da sala ficou meio aberta. Como quem não sabe se está a entrar ou a sair de um engano. Foi quando ouvi, não um sussurro perdido entre talheres, mas uma frase inteira, deliberada, dita no tom de quem já decidiu. Se o pai não ceder, avançamos com a tutela temporária. É pelo bem dele. O resto veio mais baixo. Como se a consciência tivesse finalmente acordado para sussurrar, tem cuidado. Fiquei imóvel, a água a escorrer-me pelo casaco. E senti qualquer coisa dentro de mim alinhar como uma trave que encontrou encaixe. O cuidado deles tinha virado controlo. O meu silêncio ia virar decisão.
Eu estava nos 3 degraus da varanda da Amélia quando ouvi a palavra que faltava: tutela. Não veio como ameaça, veio embrulhada em: é para o bem dele. Fiquei imóvel, a água a descer pela nuca. Frio a atravessar o casaco. E algo dentro de mim alinhou como uma trave que finalmente encontrou encaixe. O cuidado deles tinha virado controlo. A minha dor queria ser grito, a minha raiva queria ser martelo. Eu não lhes dei essa vitória. Tirei o telemóvel do bolso. Abri o gravador. Guardei o resto do que diziam num ficheiro curto. Objetivo: sem lágrimas. Depois desci os degraus. Entrei no carro e deixei a chuva falar por mim no para-brisas. Em casa, sentei-me à mesa da cozinha. O ruído do temporal a bater no telhado como pregos a entrar madeira. Abri o caderno de capa preta. O mesmo onde já tinha escrito datas. Propostas. Cartas abertas e coladas. Escrevi outra linha: tutela temporária, avançarão. E por baixo, com a letra firme que o tempo ainda não me roubou: plano. O plano tinha menos romance do que qualquer conversa de família e mais amor do que qualquer brinde ensaiado. Eu não ia ensinar a minha filha a ser inimiga, ia ensinar a mim mesmo a ser inteiro. Reunir provas, gravação, e-mails, orçamentos não solicitados. Consultar advogado às 8h15 da manhã, hora em que as coisas sérias começam. Avaliar opções, venda imediata. Testamento, proteção de ativos sem entregar a minha vida. Blindar o futuro, contas separadas. Supervisão independente, documentação de capacidade. Dormir não foi possível, mas descansar é outra coisa. Fiquei sentado a ouvir a água correr pela caleira e, pela primeira vez em meses, senti o chão nivelar. Às 7h40 da manhã, o café subiu em silêncio. Às 8h10 da manhã, eu já estava do outro lado da cidade. No escritório do Sr. Richards, cabelo de prata. Olhos de quem não precisa de levantar a voz para se fazer ouvir. Pousei o caderno na mesa. Não trouxe a mágoa, trouxe os factos. Preciso de 2 coisas, disse: manter o que é meu e não transformar isto numa guerra que devora a minha filha. Ele leu. Ouviu a gravação. Folheou as cartas. Sublinhou com lápis uma frase aqui. Outra ali. Vamos proceder com ordem. Não com raiva, respondeu. E com luz. Quando há luz, tutela não pega. Primeiro passo: venda da casa. Dói menos arrancar a raiz do que vê-la apodrecer. Richards explicou os prazos. Chamou o notário. Ligou a um comprador que já andava à volta do bairro desde o ano passado. Eu respirei fundo. Não era desistir da minha história, era impedir que a transformassem em instrumento. No cartório, a notária olhou-me como quem mete-se a parede aguenta mais um piso. O senhor está a vender por vontade própria? Estou. Alguém o pressionou? Sim, a vida, sorri, e o amor que eu ainda tenho pela minha filha. Assinei. O carimbo bateu como um pequeno martelo de juiz. O dinheiro entrou à vista. Doeu e aliviou ao mesmo tempo, como tirar um estilhaço antigo do calcanhar. Segundo passo: 3 contas. Uma de despesas correntes. Para eu viver sem pedir desculpa, enumerei, enquanto a gerente digitava. Uma de longo prazo, com rendimentos modestos mas constantes. Para os invernos que vierem. E uma sob supervisão externa, um fiduciário independente escolhido pelo Richards, não para me controlar, mas para dar prova a quem precisar de ver que ninguém me manipula. A gerente do banco, uma mulher com ar de quem já viu famílias partirem-se por dentro. Fez-me a pergunta que muitos pensam e poucos têm coragem de formular. O senhor está bem? Estou lúcido, respondi, e cansado. As 2 coisas são compatíveis. Ela assentiu. Preparou os papéis. Fotografou a minha identidade. Tudo ganhou forma de rasto, cada decisão com carimbo. Cada transferência com recibo. Eu não ia discutir sentimentos, ia apresentar histórico. Terceiro passo: avaliação psicológica. Foi o próprio Richards a sugerir. Se eles pedirem tutela, viram com capacidade diminuída. Damos-lhes a resposta antes de a pergunta aparecer, disse. Sentei-me diante de uma médica sem pressa. Ela perguntou sobre datas, cheiros, somas simples, sobre a infância da Amélia. Sobre o quarto azul. Sobre a frase que escrevi na verga: casa é onde o amor não precisa de tranca. E quando o amor põe trancas? Perguntou a médica. Então eu mudo de casa, respondi, mas não de princípios. Saí de lá com um relatório claro, capaz, orientado, autónomo, e uma estranha leveza, como se alguém me tivesse devolvido um nome que eu não sabia ter emprestado. Houve um falso déficit pelo caminho. O segundo gerente, o dos investimentos, quis adiar as aplicações. A sua idade e a dimensão do montante, talvez devêssemos envolver um familiar, sugeriu. Com a delicadeza burocrática de sempre. A minha família está toda envolvida. Eu, respondi, e olhei-o até ele desviar os olhos para o ecrã. Regressado a casa, tirei fotografias à ombreira com as marcas da Amélia, um arquivo só meu e, ao mesmo tempo, para ela, guardei as ferramentas na caixa grande. A de metal, com fecho simples e seguro. Como as coisas que funcionam. O telefone tocou nessa noite. Recebemos notificação de pedido de tutela temporária.
Richards não parecia surpreendido. Nem eu. Estão a vir, disse. Estamos prontos, respondi. Nos dias seguintes, arrumei mais do que papéis. Arrumei palavras. Treinei não confundir pena com perdão. Eu perdoo a minha filha por ter medo, não lhe entrego a minha vida por causa do medo dela. O perdão reconstrói, a pena derruba. É um cálculo simples quando não tens uma filha, é um sismo quando tens. Quando recebi a cópia do processo, vi o que já esperava: decisões financeiras impulsivas. Isolamento, risco de influência indevida. Não me ofendeu. Ofenderia um homem que não tivesse vivido para ver estruturas a serem acusadas de fragilidade por quem nunca carregou um bloco. Eu tinha datas, assinaturas, provas, e a memória intacta do dia em que a Amélia marcou, com ponta de caneta, à altura do riso dela na madeira. Na véspera da audiência, não houve discurso, houve sopa, cama feita, o casaco do melhor fato pendurado junto à porta. Passei a mão na verga do quarto azul. Reli a frase uma última vez. E percebi que, afinal, eu não estava a abandonar casa nenhuma. Eu estava a levantar limites, a forma mais adulta de dizer, fico. De manhã, o céu amanheceu de chumbo. O Lake Union tinha a cor exata de um martelo. Respirei fundo. Fechei a porta com a minha chave, a que não ranges. A que conta a nossa história. E desci as escadas como quem entra num estaleiro onde o trabalho mais difícil não é erguer paredes, é aguentar-se de pé. O Richard esperava-me na entrada do tribunal. Pastas alinhadas. O passo de quem sabe que a verdade não precisa de megafone. Está pronto? Perguntou. Estou, disse. Hoje não vou provar que não sou velho. Vou provar que ainda sou meu. E foi assim que a chuva daquela noite se transformou em decisão. Uma decisão com data, hora e testemunhas. Ao empurrar a porta da sala de audiências, senti aquela paz estranha que antecede um bom golpe de martelo, quando assenta. Assenta de vez. A sala cheirava a ferro e silêncio. Não era um cheiro real, era a memória do estaleiro, metal frio. Pó fino de cimento, o ar suspenso à espera do primeiro golpe. As cadeiras rangiam baixo. A luz branca feria mais do que iluminava. À minha frente, a mesa do juiz, madeira espessa. Malhete adormecido. À esquerda, a Amélia e o Mark, alinhados com o advogado deles, terno perfeito. Voz oleada, olhos que já sabiam o desfecho que queriam vender. À direita, o Richard esposou as pastas como quem deposita ferramentas numa bancada, sem pressa. Sem medo. O advogado deles começou. Pintou-me numa paleta que não reconheci: decisões, impulsivas. Isolamento, declínio cognitivo, risco de exploração. Cada palavra, um prego disparado à toa. Mostrou mensagens cortadas, horários colados, uma narrativa lisa demais para ser verdade. Falou de amor filial, como se fosse cláusula. E de proteção, como se a minha vontade fosse uma parede de gesso. Quando o juiz me chamou pelo nome, levantei-me. Os joelhos lembraram a idade, a coluna lembrou o ofício. Respondi ao juramento como sempre assinei plantas, com a consciência de quem, se mentir, um dia habita a ruína que construiu. Senhor, por que vendeu a sua casa tão depressa? Perguntou o juiz. Sem levantar a voz. Olhei-o como olho uma viga, não para temer o peso, mas para respeitar o cálculo. Porque percebi que segurança não é viver trancado. A excelência é poder abrir e fechar portas sem pedir licença. O advogado da outra mesa quase sorriu. Viu poesia onde queria planilha. O requerido está a transformar um ato irracional numa metáfora bonita, disse. Avançando, vendeu o principal ativo da vida dele sem consultar a família. Transferiu quantias consideráveis. Cortou contacto. Isto não é autonomia, é perigo. O Richard endireitou a lapiseira. Como quem marca o ponto de carga. Temos documentos, disse, e datas. Chamaram a gerente do banco. Firme, sem adornos. Confirmou, transações lícitas. Contas separadas. Supervisão de terceiro independente. Rastreio completo. Em algum momento observou confusão. Hesitação inusual. Incapacidade de decisão? Perguntou o Richard. Não. O senhor foi claro e cauteloso. Pediu esclarecimentos. Rejeitou propostas de risco. Exigiu recibos. O advogado deles tentou arranhar. A senhora conhece a família. Sabe se há conflitos que poderiam influenciar a percepção do senhor? Eu não avalio afetos, respondeu ela. Avalio operações. Estavam limpas. Chamaram depois a médica. Uma mulher com olhos de quem aprendeu a escutar antes de escrever. Avaliação neurocognitiva, orientação plena. Memória preservada. Raciocínio intacto. Capaz para todos os atos. Ela pousou o relatório. Fiz perguntas difíceis. As respostas foram simples. O advogado deles não desistiu. Uma avaliação num dia não descreve um ano inteiro. Há flutuações. E as emoções podem disfarçar-se de lucidez. E as intenções podem disfarçar-se de cuidado, devolveu a médica. Sem se desviar, avaliei capacidade. Não relações. Fui chamado a depor. Senti as mãos pedirem um parafuso para apertar. Dei-lhes outra coisa, respiração.
O senhor gravou conversas, quis saber o advogado, é verdade? Gravei uma, respondi, curta. Objetiva. Não por vingança, por memória. Às vezes. Para lembrar a nós próprios o que ouvimos. E porque ouviu, ele aproximou-se um passo. Porque as janelas, quando estão meio abertas, contam mais do que as portas trancadas. Ele abanou a cabeça. Teatral. O senhor está zangado com a sua filha? Olhei para a Amélia. O azul dos olhos dela tinha a mesma cor do quarto que pintámos juntos. A diferença era o brilho. Estou triste. A zanga é barulhenta, a tristeza aguenta-se de pé. O juiz pediu as pastas do Richardis. Passou páginas. Prendeu clips. Leu carimbos. Exibis A, escritura e reconhecimento de firma. Exibis B, movimentos bancários. 3 contas. Fiduciário independente. Exibis C, avaliação psicológica. Exibis D, cópia do orçamento do Roof Inspection que eu nunca solicitei. O Richardis pediu a palavra. Excelência, este caso não é sobre salvar um idoso. É sobre retirar-lhe a voz. Chama-se tutela, quando é preciso. Quando é conveniente. Chama-se método. O advogado deles esgrimiu a última lâmina. O requerido substituiu o lar por liquidez. Lar é pertença, dinheiro é volatilidade. O futuro dele pede tutela. O silêncio ficou pesado. O juiz colocou os óculos um pouco mais abaixo no nariz. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. E foi ali que a fissura pareceu alargar. A Amélia inclinou-se para o advogado. E eu vi, pela primeira vez, um sorriso de esperança no rosto dela, aquele sorriso de quem se prepara para ouvir o que quer. O meu coração cedeu 1 centímetro. Não por medo de perder, mas por medo de a ver cair. Fiquei quieto. A tentação de a levantar no colo. Como quando tinha febre. Veio e ficou à porta. Não entrei. Um pai protege, um homem adulto aprende a não se apagar para proteger. No corredor, o Richard pousou a mão no meu ombro. Isto não é uma parede a ruir, disse ele, é um teste de carga. Aguenta? Perguntei. Aguentas, respondeu, como quem já mediu a distância entre 2 colunas. Voltamos. O juiz colocou as pastas à frente. Alinhadas ao milímetro. O malhete ainda adormecido. A voz dele veio lisa. Sem ornamento. Não encontrei evidência de incapacidade. Pelo contrário, vi planeamento. Documentação. Supervisão adequada e decisões coerentes com a história de vida do requerido. Não há base para tutela. O pedido fica indeferido. O malhete bateu. 2 vezes. Pequenos trovões de madeira. Senti o mundo regressar ao eixo. A Amélia baixou os olhos, o Mark ficou imóvel. Com a boca num traço que não sabia o que dizer de si próprio. Não houve Vitória a gritar. Houve chão. Pedi para dizer uma última frase. O juiz consentiu. Olhei apenas para a Amélia. O amor sem respeito vira posse. E a posse mata o amor. Não foi reprimenda, foi autópsia. Disse e calei. O som ficou no ar como poeira de obra a cair devagar. Ao sair, a luz do átrio pareceu menos fria. O Richardis apertou-me a mão. Sem discursos. Fez o que tinha de ser feito, disse. Não era para ganhar, respondi, era para continuar a ser meu. Lá fora, o céu estava cinzento como aço prestes a ser trabalhado. Respirei. Por um instante. Pensei voltar à casa antiga. Tocar a ombreira onde a infância da Amélia ficou escrita à caneta. Depois percebi, não precisava. Trouxera comigo o que importava, não a madeira. Mas o limite. No topo das escadas, ouvi a voz dela chamar-me. Presa entre vergonha e raiva. Eu, não tinha de ser assim, disse a Amélia. Virei-me. Havia água nos olhos que o tribunal não viu. Também as casas que amamos acabam por precisar de reforço, respondi. O nosso chama-se respeito. Quando houver, a porta está aberta. Desci os degraus com a calma de quem conhece a planta do próprio corpo. O martelo do juiz ficou para trás, dentro de mim. Outra ferramenta ganhava lugar, a certeza. O Lake Union, lá longe, fazia de espelho ao dia que começava outra vez. Estava no correio do prédio. Dobrada com cuidado. O meu nome escrito naquela caligrafia que hesita antes das curvas. Subi as escadas devagar, como quem leva um vidro fino nas mãos. Sentei-me à mesa, respirei, e deixei que as palavras encontrassem o meu ritmo. Pai. Eu errei. Chamei, cuidado, ao meu medo. Deixei o Mark traduzir amor em números. Quando dei por mim, já te falava como quem faz inventário. Não quero o teu dinheiro. Quero pedir-te perdão. Se ainda houver uma porta, diz-me como entrar. Li 1 vez, 2, 3. A dor mudou de temperatura. Deixou de queimar por fora e começou a aquecer por dentro. Um lume lento, mais claro do que justo. Senti a tentação de responder com tudo o que me faltou ouvir nos últimos meses, e a humilhação. E as trancas, e o tribunal. Senti também a vontade antiga de a proteger da vergonha dela, de dizer, já passou. Filha, e apagar a história em nome da paz. Mas paz que apaga não aguenta. Paz que amadurece escreve. Abri a gaveta, tirei a fotografia que tinha feito à ombreira do quarto azul, aquela onde os risquinhos gravaram a infância ano a ano.
Atrás. Escrevi devagar, reconstrói. Amélia. Começa pelas tuas palavras e pelos teus filhos. A minha porta não precisa de tranca, precisa de respeito. Meti a foto num envelope. Sem flores, sem veneno, só verdade. Na tarde seguinte, o lago tinha a cor do metal que descansa. Fui ao centro comunitário antes de passar nos correios, os rapazitos estavam a aprender a fazer o primeiro caixote com esquadrias. Um deles cerrava torto e, quando lhe endireitei a mão, disse-me: assim. Assim. A madeira segue o pulso segue a cabeça segue o que tu decides não ceder. Enquanto lhes falava, percebi, era isso que eu queria dar à Amélia, não o meu passado. Mas a minha decisão. Ajudei-os a lixar as arestas. A superar o pó. A aceitar que a primeira peça nunca fica perfeita e, por isso mesmo, merece uma segunda tentativa. Quando voltei, o telemóvel piscou. Posso ver-te? No banco em frente ao lago. Sem o Mark, hoje. Ela veio com um casaco claro e olhos cansados. Sentou-se a um passo que dizia: quero aproximar-me. Mas não sei se posso. Eu deixei a distância medir o que importava. Li a tua carta, comecei, e recebi a parte mais difícil: não queres o que é meu, queres o que sou eu. A Amélia baixou o olhar para as mãos. Como se as mãos tivessem respostas. Eu quis controlar. Pai, chamei-lhe amor porque me doía admitir o nome certo. Tive medo do tempo, e do dinheiro, e de te perder, disse. Num fôlego só, eu falhei. Falhamos, filha. Nós, a palavra saiu sem me ferir, tu confundiste cuidado com comando. Eu confundi perdão com silêncio. Os dois aprendemos do lado mais caro. Ela respirou, e quando levantou a cara vi a mulher e a criança coexistirem. Como duas camadas da mesma madeira. O que é que faço agora? Perguntou. Coisas pequenas, enumerei. Como num plano de obra, falas com os teus filhos sobre respeito antes de falarem sobre heranças. Pões o Mark fora desta conversa enquanto ele não for capaz de falar comigo sem planear por mim. Procuras ajuda, não para te culpares. Para aprenderes a não mandar no medo. E comigo, deixas-me viver. Sem mensagens a abrir cartas. Sem orçamentos a aparecer sozinhos. Quando quiseres cuidar, pergunta-me como. Não decidas por mim. Ela assentiu, e a cabeça dela pareceu assentar 1 milímetro. Ficámos assim, a olhar a água. Havia uma ternura que não era reconciliação fácil, era um começo honesto. Não lhe entreguei uma chave. Entreguei-lhe uma fronteira, e um caminho. Passaram-se dias em que o silêncio não soube ser ameaça, soube ser descanso. Acordava às 7:30 da manhã, abria a janela. Deixava o ar da manhã entrar sem pedir licença. Às vezes, ao fim da tarde, ia ao mesmo banco de madeira. E o lago devolvia-me a imagem de um homem que perdeu uma casa sem perder o lugar. Outras vezes, voltava ao centro comunitário. Ensinei uma miúda de 12 anos a marcar com lápis o ponto exato antes do corte. Se erras 1 milímetro aqui, lá vai dar 1 centímetro. Ela riu, e o riso foi um prego bem batido. Numa dessas tardes, a Amélia apareceu com os miúdos. Não me pediu para subir a casa, pediu-me para caminharmos. O mais novo trazia um carrinho partido. Eu sentei-me no chão. Alinhei as rodas. Usei a chave de porcas como quem devolve equilíbrio a um bicho teimoso. A minha neta, curiosa, perguntou o que eram aqueles riscos na fotografia que a mãe guardava na mala. São marcas de crescimento, expliquei, medimos para não esquecermos que a vida anda. E ainda marcas, ela quis saber. Pronta para a novidade. Subimos aos meus 3 andares. A porta não tinha enfeites, tinha espaço. Tirei uma régua, um lápis, e encostámos a cabeça da miúda à ombreira. Tracei um risco novo, o primeiro naquela casa. A Amélia tapou a boca com a mão. Como quem vê um raio a virar luz. Este é o último marcador na porta? Perguntou a pequena. Sem entender o peso das palavras. Sorri. É o último do dia de hoje. Os últimos só existem até ao próximo. A Amélia tocou os dedos no traço. Com a reverência de quem pede licença. Eu deixei. Não era a repetição de uma infância, era a inauguração de um respeito. Para selar, escrevi por cima, com letra calma, a frase que nos sustenta e que agora aprendi a completar: casa é onde o amor não precisa de tranca, precisa de respeito. Nessa noite, escrevi-lhe uma resposta curta: obrigada por me ouvires. O resto, caminhamos. Não havia garantias de que não tropeçássemos. A diferença é que, desta vez, eu não confundi tropeço com queda. Há estruturas que abanam para aprenderem onde reforçar. Nos dias que vieram, ouvi dizer que o Mark andava calado. A casa dele cheia de papéis que já não lhe serviam de mapa. Não desejei vingança. O mundo encarrega-se de ensinar quem insiste em medir pessoas como se fossem paredes. Eu, por mim, segui a planta que escolhi: café às 7:30 da manhã, madeira ao fim da tarde. E a sabedoria discreta de não confundir dignidade com dureza. O lago continua ali. Às vezes, parece aço, outras, vidro. Eu caminho ao longo da margem e penso na matemática simples que me custou tantos anos. Perdoar não é voltar a abrir mão de mim. Amar não é mandar. E envelhecer não é entregar o comando, é escolher melhor o que comandas.
Se chegaste até aqui, talvez reconheças alguma coisa tua nesta história. Talvez já tenhas sentido o amor a tentar transformar-te em propriedade. Se sim, escreve-me nos comentários, onde é que colocaste o teu marcador? Que frase escreverias hoje na tua porta? Pode ser que a tua resposta seja o reforço que alguém precisa para não ceder.